Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Depois da palestra do Manuel, agora ficou mais difícil para mim, né? Então, me ajudem aí, né? Vamos lá. Tomaram o cafezinho, estão aí animados? Finalzinho de noite. Só vou falar aqui um pouquinho sobre esse tema que eu tenho trabalhado já há alguns anos sobre ele, mas mais especificamente nesse ano, que é a arquitetura de valor, como desenhar software escalável e organizações adaptáveis, né? A ideia aqui é começar de uma maneira mais informal, mas imagina o seguinte, que a gente começou o dia de trabalho, né? Bonito assim, a gente chega lá para trabalhar, está tudo funcionando, não tem problema, o PHPzão lá está rodando sensacional, mas não é muito bem assim, né? A gente acha que é muito estável ali as coisas, mas no final do dia, a gente tem lá o Teams, Slack, um monte de ferramenta, e aí aparece um monte de mensagens ali, né, que vão acabar pipocando lá na nossa vida. Por exemplo, por que eu tenho que mexer em 3 diferentes lugares lá do meu código? Quem que nunca parou com uma pergunta dessa no dia a dia ali no Teams, né? Ou outra pergunta lá, poxa, por que a gente precisa fazer alteração no microserviço? Tem algum time que consegue me ajudar? Né? Quem que nunca ficou perdido em saber qual que é o ownership, quem que é o dono de um determinado time ou de um contexto, de um domínio, de um microserviço? Essa decisão era nossa ou era do outro time lá, né? Isso aqui atrapalha demais o dia a dia nosso, não atrapalha? Pelo amor de Deus. E agora tem ainda IA para complicar um pouquinho mais a situação, né? Então, que é aquela coisa. Eu não consigo fazer nem o que eu estou fazendo, agora eu ainda tenho que usar a inteligência artificial no meu dia a dia. Como que eu vou fazer? Essas e outras perguntas é que aparecem muito no nosso dia a dia. Vocês já passaram por alguma dessas aqui? Alguém tem alguma experiência para trocar comigo? Trocar com a galera? Ali, aquilo é legal, né? Se der ruim, quem é que leva a culpa? Quem que nunca ouviu isso aí? Essa é sensacional, né? Alguém já ouviu isso aqui ou não? Essa parte do ownership eu acho bem desafiadora em ambiente, principalmente de software distribuído, né? E ninguém é dono do módulo, aí não tem tanta cautela com arquitetura ou com design, acaba corrompendo o design com o tempo e observabilizar aquilo acaba virando... a gente fica muito reativo, quando cai alguém age, mas até cair a gente não instrumenta, não melhora, então... percebo que essa falta de ownership é bem danosa. Ownership, accountability, né? Você fala bastante nisso. E é isso, gente. Então, a gente está hoje aqui para falar um pouquinho desses desafios organizacionais e que envolve arquitetura e tecnologia, né? Então, o Manuel trouxe aí com excelência o tema para a gente logo na abertura. E a gente... com essas perguntas que vão aparecendo aí no dia a dia nosso, a gente vê que o software não é muito estável, parece mais um castelo de cartas ali, pronto a desmoronar, né? Então, porque no final das contas, galera, não é só software, né? Não é só estrutura. Então, o ponto principal aqui é que a gente tem pessoas envolvidas, a gente tem um comportamento, a gente tem humano lá do outro lado, né? Então a gente fala muito em AI first, em não sei o que first, né? Tudo é first hoje em dia. Mas a gente tem um componente humano ali, que desenvolve o software, que desenvolve, né, aquilo que a gente quer consumir lá no final como aplicativo, etc. Eu sempre fui um cara muito... intrigado com as perguntas de tudo, tá, gente? Então, eu sempre fui muito preocupado em buscar entender, investigar, e foi aí que nasceu a minha grande vontade de estudar. Eu sou muito um arquiteto cientista, né? Fui lá fazer um mestrado, doutorado, buscar me especializar, mas não por status ou por qualquer coisa diferente, é porque eu acredito muito que o conhecimento transforma principalmente a nossa carreira. Então, se você consegue hoje falar de uma estrutura, de um microserviço, falar de coisas técnicas, de team topologies, é porque você precisa lá no fundo, entender o conceito, para poder elevar a sua companhia, a sua empresa, a sua organização adiante. Então, é muito interessante como o conhecimento transforma, né? Acaba transformando. Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu fui buscar soluções alternativas, né?
para que a gente pudesse entender como desbloquear ou destravar o fluxo, né? O fast flow, né? Que o Manuel trouxe aqui logo no início para a gente, que é o fluxo de valor. E aí hoje em dia é mais difícil ainda do que alguns anos atrás, que a gente tem agora a componente que é a IA, né? Então, você tem lá um monte de engrenagem, ainda você tem que um monte de componentes, e ainda você precisa realimentar tudo isso junto da sua arquitetura e da sua organização, né? E aí, o grande dilema é como que a gente faz isso no dia a dia. Isso vale para grandes empresas e pequenas empresas também, independente do tamanho. Só que cada uma tem uma cultura, uma organização diferente, tá? Não sei se vocês já leram esse livro, né, do Organizações Exponenciais. Esse livro ele apareceu agora novamente aí no mercado. A gente começa a ver que as grandes empresas de tecnologia, né, elas estão indo numa linha de exponencialização da cultura dos produtos. Então, você pega a Google, Uber, Meta, elas têm um comportamento exponencial. Então, cada vez mais a gente vai vivenciar isso. E aí o ponto é, como é que a gente lida com essas organizações que são exponenciais com a estrutura de software que às vezes ela é linear, que a gente não consegue exponencializar a quantidade de pessoas dentro de um time. Como que a gente posiciona melhor para a gente atender essa demanda cada vez mais crítica, né, que a gente tem hoje em dia no mercado? É aí que entra os dois principais, né, livros aqui, referências que a gente tem, que é Domain Driven Design, que é por isso que a gente está aqui hoje, falando dentro da comunidade de DDD, do Eric Evans e de Team Topologies. Então, não tem como separar uma coisa da outra. E esse ano, recentemente, né, eu comecei a escrever um livro para trazer um pouco desse arcabouço, né, de toda essa experiência que eu tenho carregado ao longo dos anos, de uma forma um pouco mais sistematizada, um pouco mais simplificada para a comunidade brasileira, que a gente possa emergir dentro desse universo de Domain Driven Design e Team Topologies junto, tá? Então, de primeira mão, estou anunciando aqui que em breve deve sair esse livro, tá? Talvez aí no comecinho do ano que vem. Então, vai ter mais spoilers aí ao longo da apresentação. E aí a ideia, gente, é a gente conseguir concatenar, unificar. A arquitetura de valor, ela vem nesse sentido, para a gente poder conseguir equilibrar de uma maneira sustentável tecnologia, negócios e pessoas. E aí, como que você faz isso? Usando essas referências aqui que a gente está trazendo aqui no dia de hoje, tá? Quem já ouviu falar aqui, gente, em Lei de Conway? Aí, legal. Agora, o detalhe é explicar a Lei de Conway para um gerente. E o porquê disso é importante dentro da sua empresa. Então, como arquiteto, gente, ou staff engineer, né, qualquer campo de atuação dentro de uma empresa, é importante você conseguir explicar esses conceitos. Mas como que você mostra que isso é importante para a organização como um todo? A Lei de Conway, no frigir dos ovos ali, o básico dela, ela reflete que a arquitetura de software é um reflexo da comunicação organizacional. Basicamente é isso, mas o que no fundo isso significa, né? Eu gosto de trazer aqui o quadro de Conway. Então imagina um quadro. O quadro de Conway é como se fosse tudo funcionando normal, né? Então ele está em equilíbrio. E a gente tem o quadro de Conway invertido, de ponta cabeça, que é quando você tem a sua organização, ela não está refletindo o aspecto da sua arquitetura. Ela não está refletindo como que a sua arquitetura de software consegue escalar. Lembram lá do desenho exponencial? São duas coisas diferentes. Quando você perceber que isso está em desequilíbrio, você está vivenciando a Lei de Conway. Então, a Lei de Conway é uma forma de você conseguir materializar na prática que a sua arquitetura de software não coincide com a sua visão ou com a sua estrutura organizacional. E aí você precisa, principalmente, ler alguns sinais organizacionais para que você possa reestruturar a sua organização. Então, vocês já devem ter ouvido falar em reorg. Quem já ouviu falar em reorg aqui?
Muita gente, provavelmente em empresas grandes, isso acontece com frequência. E isso tem um impacto muito sério, né? Principalmente na produtividade. Então você precisa ler esses sinais para que você consiga reestruturar não só a matriz da sua organização, mas também você conseguir estruturar a sua arquitetura. As duas têm que caminhar junto, tá? Para quem quiser saber mais um pouquinho disso, gente, tem um artigo na minha newsletter, que é a Arquitetura de Valor, aí você consegue acessar um pouco mais detalhado isso. No final do dia, gente, isso aqui é a arquitetura sociotécnica. É você conseguir ler os sinais do ambiente e reproduzir isso na sua arquitetura em equilíbrio constante. Então, a lei de Conway, ela vem nessa linha para que a gente possa ter essa harmonia entre tecnologia, negócios e pessoas, através desses estímulos que vão acontecendo, tá? Quais são os estímulos que a gente pode ter dentro da visão sociotécnica? São vários, né? Mas vou falar mais para frente um pouquinho sobre a carga cognitiva. Carga cognitiva é um tipo de estímulo que você consegue observar, tá? Quem já viu esse desenho aqui, gente? Acho que todo mundo já deve ter visto. Esse desenho, galera, é um desenho de referência do Eric Evans, que ele traz ali padrões que estão divididos em dois grandes grupos, né? Um que é um padrão estratégico, ou espaço do problema, e o outro aqui que é o padrão tático, ou soluções táticas. Eu já vi muita gente errar e achar que repository é um padrão que define Domain Driven Design, né? Ou seja, se o time está utilizando um repositório, uma factory, putz, nós estamos usando DDD. Quem já ouviu isso? Sensacional, né? Tem. No Brasil, gente, eu não sei o que acontece, porque esqueceram do outro pedaço lá, tá, do livro. Então eles pegaram lá o mídia, foram só na primeira página e esqueceram o resto. O livro lá, ele é imenso, é difícil de ler, mas a parte mais importante do livro do Eric Evans é quando ele fala de padrões estratégicos. E aí tem um negocinho aqui, que eu vou até vir aqui, que é domínios. Certo? O nome do livro é Domain Driven Design. Não é Repository Driven Design, algo do tipo, sabe? Então, os padrões táticos são legais, mas não é a história toda. A história principal está lá, ó. Então, se você quer pensar realmente como posicionar DDD dentro da sua organização de uma forma escalável, você tem que olhar ali os padrões estratégicos, olhar o problema. E aí, existem vários, mas lá no livro, o que é mais interessante você olhar, que às vezes é difícil a leitura, é tentar entender o que é o conceito ali de Core Domain, tá? Aqui, gente, no contexto da arquitetura de valor, eu trago, né, uma dimensão a mais aqui, que é do espaço social, o social space. Então, o Eric Evans, ele traz duas dimensões ali, né, dois padrões, né, que é de solução e de problema. Beleza, mas isso não resolve tudo, né? Então, com Team Topologies, a gente consegue ter uma dimensão a mais, que é o espaço social, o espaço sociotécnico. Então, o livro do Eric Evans foi escrito lá, acho que em 2003, mais ou menos, acho que é isso, não me recordo agora de cabeça. Legal, funciona, mas a gente precisa, às vezes, evoluir. E a gente tem condições para isso, né? Então, e aqui você vê que tem um conjunto de forças, olha, que são aqueles sinais, né, que acontecem dentro de uma arquitetura sociotécnica. Então, principalmente a lei de Conway, quando a arquitetura ela não reflete a realidade da organização. Então, você vai ter um triângulo ali bonitinho se tudo estiver em equilíbrio. Mas na prática, o que pode acontecer? Você ter forças ali que vão estimular a sua arquitetura para que ela entre em desequilíbrio, em desarmonia. Pode ser em menor escala, que essa força que cria toda uma dimensão ali disrupta, né? Ou criando um triângulo isósceles ali, né? Acho que é isso, né? Esse tipo.
Enfim, esse tipo, gente, de comportamento de sinais, né, que eu quero trazer aqui para vocês, é que influenciam a visão da arquitetura de valor. Quando a gente fala, trazendo agora aquele mapa do Eric Evans para cá, né, o que a gente tem? Então a gente tem aqui, olha, um espaço de solução e aqui vocês devem conhecer bem. Então, por exemplo, monolito, pacote, micro front-ends, microserviço, isso tudo é tático, né? Isso é legal, é como você precisa representar a arquitetura, mas não é só isso. Então, DDD não para só aqui, ele vai também para o lado do problema. Então, a gente tem aqui do lado de cá, você vai ter um core domain e para quem trabalha, por exemplo, em varejo, provavelmente já deve ter ouvido falar em capacidades de negócio, business capabilities, ou até mesmo em PBCs. Aonde que entram essas funcionalidades, esses skills, né? Entram dentro do espaço do problema que está aqui, ó. Então é um tipo de pattern também de arquitetura corporativa que você consegue conectar junto com os seus domínios, né? Só que não é só isso. Você tem que ter uma visão sociotécnica da coisa. Aí você tem que trabalhar com team topologies no espaço social, para você redimensionar a sua arquitetura junto com a sua evolução organizacional. Uma das coisas que eu acho mais legais dentro de team topologies é o trusted boundary, né? Que é a fronteira de confiança. Quando você tem um time que confia entre si. Então você cria uma rede de apoio, uma rede de confiança. E isso está muito ligado ao bounded context, ao contexto delimitado de Eric Evans, de Domain Driven Design. Então, quando você relaciona um com o outro, aqui você consegue ter um contexto delimitado, você consegue ter uma rede de confiança ali e você consegue mapear e relacionar com team topologies. E aí derivando ali nos times de Streaming Align, plataforma, Enabling Team e os modelos de comunicação. Então, você com esse mapa, né, que reflete a arquitetura de valor, você consegue ter essa visão completa dos 3 espaços aqui, tá? Aqui só trazendo um pouquinho maior para vocês, que essa imagem é bem grande, mas esse diagrama ele está também no meu website, aí vocês podem depois ver em profundidade todo o detalhamento dele lá também, tá? Beleza, galera, eu vou agora trazer um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá tudo bem, não tem problema, tá? Eu vou só tomar uma aguinha aqui. Para continuar. Vou trazer para vocês, tem muito conteúdo, vou trazer 3 pilares bacanas aqui que vocês podem amanhã já começar a pensar neles, tá? Sobre a arquitetura de valor. Quais são esses 3 principais pilares que eu considero importante na minha experiência para vocês desbloquear o fluxo de valor e começar a colocar isso na prática, né? Primeira coisa, gente, Event Storm. Quem aqui já rodou algum Event Storm dentro da empresa? Sensacional. Event Storm, gente, dentre todas essas dinâmicas que tem aqui, a que eu considero mais importante é a Event Storm. Porque dentro do Event Storm você consegue criar uma linguagem ubíqua, criar uma facilitação, você consegue colocar todo mundo de importante na mesma sala. E o Event Storm, ele vai numa linha da onde a gente não precisa desenhar o fluxo no nível do detalhe. O importante não é o fluxo no nível do detalhe. O importante é a gente entender qual que é a linguagem ubíqua que o Eric Evans tanto fala lá no livro de DDD. Tá? O Event Storm, gente, ele foi desenvolvido pelo Alberto Brandolini, sensacional, tem vários livros publicados, tem um inclusive que nunca ficou pronto, que é aquele Event Storm, que é o primeiro. Não sei se eu acho tão interessante isso, mas quem sabe? Não sei se o Manuel sabe. Mas, enfim. Legal, acho bacana vocês darem depois uma olhada sobre como que funciona, né? Mais na teoria ali do livro. Mas aqui eu trouxe só alguns conceitos importantes para quem quiser rodar. O que eu, assim, na minha experiência de rodar Event Storm, gente, que eu acho mais importante e que nas comunidades a gente também
consegue observar é saber utilizar o mapeamento de eventos. Então, com o mapeamento de eventos, na primeira dinâmica, que você conseguir colocar todo mundo na sala, as mais importantes para desenhar um fluxo, o evento de domínio é o mais importante, porque a partir dali você consegue derivar outras fronteiras e chegar no domínio, né, da solução ali de negócio. Existe também ali o comando, que é importante, e um outro que eu acho sensacional, que é o de mapeamento de dúvidas e risco. É aquela coisa assim, a gente sabe que tem um problema ali no modelo, a gente sabe que tem um problema no software. Aonde que eu coloco isso? Se todo mundo está na sala para resolver uma dor, você coloca o card ali da dor. É um ponto de dor que você pode mapear. Então a gente tem um ponto de oportunidade de evolução. E é aí que a gente consegue ganhar a arquitetura. Porque hoje em dia a arquitetura de software, gente, ela é muito baseada em decisões rápidas. Então, para a gente pensar a decisão, é importante a gente conseguir detectar onde estão as dores que estão influenciando no software, né, na arquitetura, seja na organização, seja na parte sistêmica. Então, esse mapeamento de dores e oportunidades é sensacional. Eu tive já a oportunidade de rodar o Event Storm em vários lugares, na Livelo, na Raizen, no Shellbox, já dei treinamentos, né, e tem alguns colegas aqui da Kabum ali atrás, um amigo meu ali, o Pedrão da Livelo. Então, o Event Storm, gente, é sensacional vocês conseguirem rodar, recomendo muito, tá? Só tenho coisas boas a falar sobre Event Storm, tá? Segundo pilar importante, Team Topologies. Então, saber conhecer Event Storm, segundo pilar extremamente importante para você habilitar fluxos de valor. Team Topologies. Então, você conhecer os princípios de topologia de times. Então, não adianta nada você saber muito bem os padrões táticos ali, se no final do dia você está enfrentando silos e bloqueios organizacionais. Então, a arquitetura sociotécnica ela tem que caminhar junto, tá? Então, tem que ter uma mentalidade, gente, mais voltada para como posicionar as pessoas e fazer essas provocações. Não é fácil, tá? Mas tem que fazer essas provocações de maneira mais intencional. E aí, não vou entrar em tantos detalhes em cada um deles, porque o Manuel já vai discorrer muito melhor do que eu, né? Então, eu vou passar aqui só para ilustrar algumas coisas. Esse aqui, gente, é um gráfico que vai estar aí no meu livro, que eu trouxe, que eu faço um comparativo entre alguns frameworks ali, utilizando o Google Trends, entre uma das coisas que mais me chama a atenção hoje em dia é ainda terem empresas que usam modelo Spotify, né? Tribo, Squad, etc. E nem sabe o que está fazendo, mas está tudo certo. Então, aqui tem Spotify, Scrum, tem o Safe e o Team Topologies. Você pode ver que Team Topologies, gente, ao longo dos anos, olha, desde 2019 e 2020, tem sido a referência de mercado a utilizar como aspecto organizacional, aspecto sociotécnico. Então, sobrepõe qualquer um desses frameworks que já estão no mercado e que ainda não conseguiram encontrar uma maneira de resolver o posicionamento organizacional. Isso aqui foi recente, eu rodei aqui uma busca lá, né, fiz uma média móvel e é bem interessante esse resultado que a gente, até eu mesmo fiquei impressionado quando eu trouxe esse resultado, de ver o quanto cresceu o uso de Team Topologies. Eu trabalho com Team Topologies já desde 2021, mais ou menos, já conheço, desde quando foi lançado o primeiro livro, e desde então me aprofundei dentro dos conceitos, dos princípios, e tem sido assim sensacional conhecer como que realmente isso consegue resolver alguns dos problemas que a gente tem no dia a dia. Gartner, gente, é uma outra referência de mercado. Então, a própria Gartner, em 2024, tem um paper deles que trazem a importância do uso de Team Topologies nas organizações
para aceleração e acelerar aqui a agilidade, né, dos negócios. Tá? Não sei se todo mundo conhece, mas esse reporte do InfoQ saiu recentemente agora sobre as principais tendências aqui de arquitetura, tecnologia e DevOps. E aqui você vê Tintopolis já situado dentro do landscape aqui da InfoQ como uma tendência extremamente importante para as organizações estarem consumindo e utilizando. Tá? Beleza, gente. Então, depois de Tintopolis, terceiro pilar, né? Importante, que às vezes a gente precisa construir alguns conceitos para avançar. Tá? Pensar stack, tecnologia como meio, não como fim. É muito comum, gente, a gente eu mesmo, por muito tempo trabalhando na área de tecnologia, sempre fui muito apaixonado por tecnologia e falar technicase e tecnologia. Mas às vezes a gente precisa entender que a tecnologia é um meio e não um fim. Tá? Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai acabar construindo soluções como essa aqui, onde a gente vai ter que buscar peças de Lego na internet e nenhuma delas tem o encaixe ali que a gente quer. Então, quando a gente pensa tecnologia como fim, a gente acaba invertendo as coisas. Tá? E é isso que a gente acaba tendo quando a gente trabalha com a tecnologia ali como fim. Tá? A tecnologia é legal, mas não é só isso. Você precisa entender que para a gente construir um produto de valor ali na ponta, a gente precisa pensar a arquitetura de valor, que não é só sobre tecnologia, é como a gente conseguir ter um propósito de produto ali. E aí, para isso, tem que ter uma visão multidisciplinar. Tá? Desenhos como esse de arquitetura são legais, também gosto, não funciona nada se a gente não tiver, mas não é só isso. Não adianta só a gente pensar na arquitetura em camadas, em microserviço, em uma Lambda Function, em S3, em um bucket, etc., se isso não se conecta com a visão organizacional. Tá? Porque se a gente não pensar diferente, a gente não consegue construir um Lego como esse aqui. Eu acho sensacional, né? Então por isso que eu trouxe o Lego aqui para a gente ver. Então esse Lego aqui é muito bacana, mas aí quando a gente pensa, por exemplo, os microserviços se conectando em uma maneira mais sustentável, é quando a gente tem, por exemplo, um Lego, né, desse tipo, que aí você consegue liberar um potencial de valor de negócio em escala. Tá? Beleza, gente, eu trouxe 3 pilares aí bacanas para vocês poderem utilizar no dia a dia. Eu vou trazer aqui um case da Livelo, que é a empresa que eu trabalho atualmente, que eu sou arquiteto, staff engineer na Livelo, onde a gente evoluiu um pedaço ali, né, do nosso core business, e eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês desse case e como foi feito, né, essa jornada. Né? A primeira coisa que é bem importante, independente do nível de senioridade que você está, é saber colocar o bode na sala. Né? Alguém sabe o que é isso? O que é colocar o bode na sala? Exatamente, é falar o que está dando ruim, né? Às vezes ninguém quer ouvir ou coloca por baixo dos panos lá as coisas e não quer resolver. Acontece em todo lugar, tá, gente? Todo lugar. Tenho mais de 20 anos de experiência, não teve um lugar que, deixa lá que está funcionando. Mas tem um problema, é difícil, mas tem que trazer, gente. Tem que trazer um amigo meu que falava muito isso, trazer o bode na sala, tá? Porque senão você vai ter isso aqui, né? Uma big ball of mud, né? Distribuído ainda, né? Hoje em dia, né? Com microserviços, né? Fica bem legal. E usando IA também fica bacana, você consegue gerar um big ball of mud aqui, que, cara, eu gerei isso aí, eu falei, meu, sensacional. É um monte de cara na lama lá, nossa senhora. Mas enfim, é isso, tá, gente? Então, se você não olha o problema, você não está resolvendo nem o problema do cliente lá na ponta. Né? A AWS tem um conceito de working backwards. Já ouviram falar nisso? Esse working backwards é colocar o foco no cliente. É quando você coloca o foco no cliente para resolver o problema dele. E você tem que pensar a arquitetura também inversa, de que maneira você consegue resolver esse problema do cliente. Tá? E
E aí, pensando nisso, tá, gente? Então, aqui tem um exemplo de um monolito, né? Então, para quem nunca viu um monolito, esse aqui é um exemplo onde a gente tinha várias, né, funcionalidades juntas, tá? Então, aqui, por exemplo, cada uma dessas cores aqui são funcionalidades diferentes desse monolito. E aqui você pode ver que tem vários times que interagem aqui com esse grande monolito, tá? Esse monolito cuidava da parte de login, onboard, experiência, do customer como um todo. E algumas métricas que a gente obteve ali, né, para poder... A primeira coisa que é importante é a gente ser data-driven, né, a gente conseguir identificar métricas para mensurar se faz sentido alguma evolução ou não. Mesmo porque você vai ter que levar lá para o CEO, né, para o gerente, para o líder, para falar, olha, precisamos fazer alguma evolução. Métricas importantes, tá, gente? Aqui eu citei algumas, né, então, que são, de novo, lá naquele desenho lá do início, né, do quadro de cono invertido, os sinais. Olha aí os sinais, você precisa ler os sinais. Então, autoacoplamento de backlog é uma métrica bem bacana que é fácil de você medir. É só você olhar quantos times olham o mesmo board e quantas funcionalidades estão em comum. Então, você não precisa entrar nem no código para isso, mas ali você já vai saber quantos times são dependentes um do outro ali. Essa métrica de backlog é fácil até de você explicar para gerentes, líderes, coordenadores que não têm tanto vivência em tecnologia, tá? Lead time, cycle time alto, alta carga cognitiva, é um pouco mais difícil, mas dá para medir também. Complexidade e baixa componibilidade. Algumas são mais subjetivas, outras são mais fáceis de mensurar, tá? Sonar, né? Se você tem um sonar que roda bonitão lá, você consegue pegar complexidade ciclomática dentro do sonar. Nesse nosso exemplo aqui, né? Nesse meu exemplo, a gente tinha uma carga, uma complexidade ciclomática lá alta, né? Não sei se a gente já eliminou isso, né, Pedrão? Mas, enfim, faz tempo que eu não vejo. Que estava lá beirando os 25 mil pontos, né? Isso significa o quê? Que você tem lá um número e você tem que olhar um baseline de mercado, né? Então, assim, normalmente em mercado é algo de 100, né, 200. Então, está muito acima, né? Isso aí, indiretamente, influencia a carga cognitiva do time. Não dá para ter uma correlação direta, mas dá para ter uma ideia, tá? Então, essa complexidade ciclomática a gente consegue extrair lá do próprio microserviço, rodando um sonar, ele traz ali graficamente isso de maneira bem rápida para a gente. Tá? E aí, como é que a gente sai então da lama? Né? Usando aqueles 3 princípios ali. Né? Primeira coisa é rodar um Event Storm. Então, não é uma tarefa fácil, tá, gente? O Event Storm, você tem que às vezes rodar com várias sessões, né? Então, aqui é um exemplo, né? Então, rodando o Event Storm, chegando num consenso, a gente acaba tendo ali alguns domínios. Então, por exemplo, domínio de pedido, carrinho, ofertas, pagamento, checkout. E essas fronteiras começam a se separar. E à medida que elas vão se separando, você consegue propor uma melhor organização. Tá? Outra coisa, né? Ficou meio escuro ali, mas deixa eu só tomar uma aguinha. Na época, gente, que rodei um pouco desse exemplo aqui, uma das dificuldades que eu tive foi explicar o conceito de estrangulamento, né? O Martin Fowler tem um conceito lá sensacional, né? Tem um pattern que é chamado Strangler Thing. Todo mundo sabe aqui o que é? Levantem a mão quem conhece. Legal. Não me deixem sozinho aqui, gente. E todo mundo usa na prática, né? Então, o estrangulamento é legal, mas às vezes é difícil você explicar. Então, eu gosto de rebatizar as coisas, tá? Vocês perceberam. Então, eu tenho um nome aqui que eu chamo de estrangulamento figueira mata-pau. É isso mesmo. A figueira mata-pau é o que é? O que acontece? É uma figueira que ela começa a crescer em volta ali de um coqueirinho que é depositado ali pelos tucanos, né? Então, uma viagem recente que eu fiz para o Pantanal, tirei essa foto e é isso que acontece. Então, a figueira mata-pau ela vai dominando a planta de baixo aqui, ó, né? É exatamente o pattern lá do Martin Fowler, só que com um nome um pouquinho diferente.
Agora, você vê, a figueira mata-pau, ela é uma planta que vai dominando a outra. Vocês acham que isso é rápido, é devagar? O que vocês acham? É crescimento lento, né? Vai muito devagar isso. Quando você vai fazer um estrangulamento de microserviço, de monolito, de qualquer sistema legado, é lento, né? Então, esse trade-off, gente, você tem que colocar na mesa, tá? Isso tem que estar claro para a liderança, que você precisa acompanhar essa evolução, esse estrangulamento, tá? E que não vai ser do dia para a noite, às vezes nem tudo você vai conseguir estrangular, às vezes você vai ter que deixar um pedaço lá. Só que aquele pedaço que você vai deixar lá é um que não é usado com tanta frequência. Ele não faz parte do core business da empresa. Então, e aí ele não faz parte de um core domain. Tá? Beleza. Então, tendo essas ferramentas, aí a gente começa a desenhar as possíveis fronteiras. Aqui são algumas, né? Que vêm ali do Event Storm. Aí você começa a identificar o que são fronteiras, o que são domínios, o que são capacidades de negócio. Eu gosto de usar cores porque facilita, né? E aí, uma vez que você identificou essas fronteiras, né, você consegue identificar, por exemplo, o que é um domínio, ou quais são os domínios, quais são os times, o que é componente tático, né? E, eventualmente, as coisas se misturam, né? Capacidades de negócio. Então, quem faz modelagem, né, de sistema, normalmente se depara com situações, por exemplo, cross-selling. É um domínio ou é uma capacidade de negócio? Depende do contexto, depende da organização. Tá? E isso tudo tem que sair da onde? Não é da minha cabeça, não tem uma receita de bolo, gente. Tem que sair do Event Storm. Tem que sair dali dentro da negociação, da linguagem ubíqua. De repente, o cross-selling pode ser um domínio. No meu desenho aqui não é. Mas isso tem que estar combinado com todo mundo, para que você consiga desenhar essas fronteiras e extrair a capacidade de negócio ou o domínio e separar as coisas. Tá? Beleza, então esse aqui é um exemplo, né? E depois desse emaranhado de separação, você acaba tendo uma visão mais de plataformização, né, de plataforma. Então, no nosso caso, a gente começou a fazer uma plataformização que é a plataforma do participante. Então, na Livelo, quando você resgata um ponto, por exemplo, você está usando ali uma plataforma que é a plataforma de participante que a gente tem hoje. Tá? E essa plataforma de participante, ela se conecta ali com um componente tático, que é um CQRS do Customer, que é uma aplicação que a gente tem. A gente tem ali outros subdomínios, né? Aqui acabou ficando repetido, né? Mas a gente tem ali gestão do ciclo de vida do participante, hoje já mudou um pouquinho essa visão, mas a gente tem a plataforma aqui do participante que se relaciona com as capacidades. Tá? Isso é importante porque quando você traz essa visão dentro de uma topologia de times, de como você estruturar o times, é importante você saber quais são as capacidades que influenciam a sua plataforma, para que você possa também vender, né, a sua evolução ali junto da organização. Tá? Aqui é um outro exemplo, que eu tenho aqui a plataforma do participante relacionada com a autenticação e o MFA, né? E ali usando as notações ali do Eric Evans, que é o upstream, downstream, um que envia, outro que recebe, né? Então, a plataforma do participante fornecendo de forma cross as services, né? Para autenticação e autorização consumir esse dado. Então, a gente começa a isolar pensando em domínios e topologia de times. Tá? E aí, depois desse desenho, né, gente, mas usando o Team Topology, a gente passa a ter uma visão parecida com essa aqui. Ficou um pouquinho borrado, né, mas aqui você tem plataforma de dados e personalização, plataforma do consumidor, do customer, de carrinho checkout, com subdomínios. Aí você pode ter, por exemplo, aqui um complicated subsystem, que é um time mais
mais dedicado, especializado, que vai ter uma curadoria maior, por exemplo, para lidar com Generative AI, para a parte de ofertas. Então, isso é importante para você começar a segmentar e fatorar esse grande monolito. Tá? Algumas das coisas aqui a gente já conseguiu fazer, outras nem tanto. Tá? Então, mas é um bom exemplo. Beleza, gente. Então, caminhando aqui, a gente tem aí o DDD e o Tintopologies te ajuda a evoluir, sair aí da lama, né? E aí eu acredito muito que a arquitetura de software, ela tem que, de alguma maneira, equilibrar, né, aquela arquitetura que a gente desenha com aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Se a gente, por alguma razão, não conseguir fazer esse equilíbrio, vai ter lá o quadro de ponta cabeça, tá? E aí, quando a gente fala de plataforma, uma das coisas legais que a gente tem que entender é que plataformizar ou plataformização, ter um time de plataforma, ele precisa ser alimentado. E aí, para isso, você pode utilizar um princípio aí de biomimética, né, da própria natureza, que é a polinização cruzada, onde os times vão influenciando o time de plataforma para que ele possa produzir novas APIs, novos SDKs e novas estruturas de guardrails para a organização interna. Porque senão, esse time de plataforma ele passa a perder valor. E para que ele tenha valor, ele precisa ser polinizado. E aí ele precisa ser influenciado por esses agentes de valor. Tá? Beleza, gente. Então, a arquitetura de valor, sintetizando aqui para vocês, trazendo um pouquinho aqui da minha experiência, ela existe quando a gente equilibra, né, esses aspectos entre o aspecto humano, tecnologia e negócios, tudo dentro do mesmo pacote. Tá? E aí, deixo para vocês algumas perguntinhas que vocês podem pensar. E aí, por exemplo, e hoje, como é que está hoje os times, né? Os times sabem quais os fluxos de valor que eles servem, as plataformas, elas estão habilitadas ou elas são centralizadas, a estrutura ajuda ou ela está travando? Então, essas perguntas você consegue extrair para poder aplicar a arquitetura de valor, Tintopologies, Domain Driven Design no seu dia a dia. Pessoal, de primeira mão aqui, né, no evento para vocês, trago uma capa feita por mim, por um desenvolvedor back-end do passado, tá? Então, não levem a mal. Fundo preto, né, com cores neutras. Se tiver algum front-end aqui que quiser me ajudar. Então, olha só, gente, escrever livro não é fácil, então, assim, a gente faz tudo, até a capa. Então, aqui, gente, tem um QR Code para você acessar. Você vai entrar na página que é Arquitetura Valor, e ali tem um breve manifesto sobre o que é a arquitetura de valor, e eu convido vocês a entrar, assinar, a ajudar a movimentar essa ideia de como trazer a arquitetura de valor para o dia a dia e a gente conseguir movimentar isso dentro aqui da nossa comunidade, tá? Então, fiquem aí atentos que deve sair o livro, acho que para o ano que vem, tá? Então, muito legal poder estar falando isso aqui hoje, estou bem feliz. Dentro do livro também, eu trago algumas provocações, principalmente para quem é da área de arquitetura, quem é staff engineer ou quem pensa em evoluir nessa carreira. Eu acredito muito num conceito de Architect Plus, então, que é uma forma de você pensar a carreira como staff e a arquitetura junto. Hoje em dia, no mercado, você vai se deparar com cargos aí de tech lead, arquiteto de solução, arquiteto de sistemas, arquiteto corporativo, staff, distinguish. Cada um vai para uma linha, mas no final das contas, o que importa é a arquitetura, né? Então, é o Architect Plus. Então, é pensar como que você conecta isso dentro do seu dia a dia, independentemente do rótulo, tá? Então, isso eu trago ali, porque eu sei que é uma dor latente hoje
de carreira, né, que a gente tem. Eu passo por isso, então eu quero compartilhar isso com vocês. Então, eu acho bem legal a gente poder discutir sobre carreira também, tá? Esse aqui é o exemplo ali do manifesto, tá, gente? Então, é feito no Wix, né? Por mim, então não leve a mal. Então tem uma landing page ali, onde eu estou fazendo a divulgação do livro, que em breve deve sair. Aí aqui você vai conseguir ver os principais valores, né? Onde eu tenho procurado trazer essa visão da arquitetura sociotécnica como um todo. Aceito sugestão. Quem quiser contribuir, participar desse movimento cultural, é só me chamar para a gente poder evoluir também, tá? Que eu acredito muito que a gente cresce muito mais juntos e em comunidade. Quero imensamente agradecer o Manuel. Se não fosse por ele, eu não estaria hoje aqui falando, porque no comecinho do ano, trazendo um pouquinho de história para vocês, eu participei de uma masterclass aberta com ele fez várias provocações, ele sugeriu, poxa, Eric, você podia escrever um livro, e desde então aquilo ficou comigo lá e consegui avançar. Então, estou bem contente aqui. E uma das coisas que eu quero deixar para vocês é que quando você acredita em seus sonhos e valores, eles passam a estar mais próximos do que você possa imaginar. Então, acreditem naquilo que você carrega dentro de si e bora lá, beleza? Pessoal, aqui tem algumas referências, né? Quem quiser, depois desse material todo eu compartilho. E aqui tem um pouquinho de mim. Assinem lá, entrem lá na minha newsletter. E é isso, tá, gente? Estou aberto aí para perguntas, sugestões, feedbacks, críticas e qualquer outra coisa. De pé para todo mundo me ouvir bem, que eu acho que interessa a todos. Como que a gente multiplica os pontos de nível? Tem o turbo lá, você entra assim. Pode falar. Como que você chama, irmão? Alexandre. A primeira curiosidade, eu recentemente fiquei familiarizado com o domain storytelling. Legal. Né? E aí eu queria enxergar o seu ponto de vista sobre essas duas, colocar assim, sobre essas duas estratégias, domain storytelling com o event store, porque ou quando aplicar um, quando aplicar outro. Sob o meu ponto de vista, eu consigo enxergar o domain storytelling como algo bem mais próximo da realidade de pessoas de negócio, né? Porque tem uma tarefa em aprender o Event Store. Então, a primeira pergunta seria nesse sentido: qual a sua visão sobre essas ferramentas, quando aplicar uma ou outra? O domain storytelling e o caminham próximos os dois, né? Mas eu acredito que o domain storytelling ele vai mais numa linha de aprofundamento, numa pós-event storm, mas se complementam, né? Então, eu prefiro rodar primeiro um event storm, né? Junto de uma maneira mais colaborativa, com facilitação, e depois ir para um domain storytelling. Mas eu acredito que eles são complementares, né? Então, assim, você pode trabalhar com os dois juntos. Beleza. E a segunda pergunta, para entregar aí para o próximo, eu já vi e já vivenciei o Team Topology em um ambiente que eu trabalhei, mas apesar de ter vivenciado o Team Topology, eu não vi ele trabalhando em conjunto com o DDD. Sob o meu ponto de vista, acredito que o Team Topology conversa mais com a estrutura organizacional. Então, tipo, a organização enxergou, por exemplo, lá atrás o modelo Spotify, vamos implantar porque é disruptivo, né? E agora o Team Topology também com algo que promete, né, trazer celeridade nas entregas. Porém, como você comentou, né, ele caminha junto com o DDD. Isso. E muitas vezes eu não consigo enxergar negócio e às vezes até mesmo arquitetura
olhando para esse prisma. E aí eu queria, não sei se você tem essa liberdade de conversar, como você conseguiu sincar essas duas e que dicas você poderia dar para que, por exemplo, um tech lead ou um staff que está começando agora consiga chegar na sua liderança e vender Legal. as duas iniciativas. Legal, Alexandre. Essa não é fácil responder essa pergunta, tá? Tanto não é fácil que eu me deparei com a arquitetura de valor por causa disso. Que eu também via essa... como é que eu posso dizer? Lacuna, né? Entre domínios ali, mas e team topologies. Eu via que tinha relação, mas eu não estava conseguindo aplicar também na prática. Isso de tempos atrás ali. Mas eu conseguia perceber que em team topologies tinha mais de domínios do que o contrário. E é uma verdade, né? Porque um saiu depois do outro. Foi aí que eu comecei a pensar em como linkar as duas coisas, né? Então, para você poder linkar isso, né, na minha experiência, é você pensar de uma maneira unificada essas 3 dimensões que eu falei, que é o espaço social de team topologies, mais do problema, primeiro, então social e problema, que é o de domínios, e depois o tático. O que normalmente a gente faz, que é mais fácil, é pensar só no tático, só na arquitetura, no código, né? E aí é que a gente erra, na grande maioria das vezes. Então, pela minha experiência, é o contrário. É a gente pensar de times primeiro, domínios e depois no tático. Com o tático você chega na solução, mas o contrário não é verdade, pelo que eu já vivenciei. Então, se você tem, por exemplo, uma organização que você tem um monolito e aí você tem vários times interagindo ali, não significa que a gente precisa sair hoje decompondo esse monolito, não é isso. Não é isso. É a gente entender onde estão as fronteiras ali. Às vezes você tem um monolito que ele está lá, por exemplo, está emitindo nota fiscal, mas ele tem ali uma parte de CRM, que não tem nada a ver. Precisa estar ali dentro, né? Então, esse tipo de pergunta é importante você fazer para poder delimitar essas evoluções, tá? Então, assim, eu acredito muito nesse caminho, tá? Deu para responder? Se tu me permitir complementar um pouco, a gente tem um case de aplicação do Domain-Driven Design com Team Topologies, talvez te ajudar a enxergar um pouco a sinergia, pelo menos do meu ponto de vista limitado, mas através do DDD a gente resolve o problema achando os boundaries, os boundeds, né? O que do meu entendimento tem uma sinergia muito forte com o que o Team Topologies considera o Stream Align. Para mim, um Bounded Context ele é uma entrega de valor, ele é um módulo muito bem definido e ao mesmo tempo que ele é essa entrega de valor, ele é Stream Aligner e eu vejo essa conexão com a sua arquitetura. Então, para mim, um Bounded Context é um excelente candidato para um Stream Aligner, que é um excelente candidato para um módulo do seu monolito ou um microserviço. Porque apesar de 3 matérias diferentes, a gente está falando de autonomia em 3 perspectivas diferentes. Eu acho que é uma mesma síntese. Eu enxergo assim. É isso aí. Sensacional. Manda lá. Obrigado pelo compartilhamento. A gente não bateu um papo ali no começo. Boa. Cara, parabéns pelo trabalho, bem legal. Tem uma dúvida cultural. Eu já tentei rodar Event Storm em alguns trabalhos, eu entendo que entender o domínio é o input inicial, né, para você pensar todo o resto. Certo. Deixa eu até pensar em versão organizacional. Cara, como que você chegou nas suas experiências e conseguiu trazer isso para o time? Porque para o cara de TI, que é o nosso dia a dia, você falar de domínio, falar de Event Storm, a galera navega bem. Agora, você traz um cara de negócio para a mesa, você tenta explicar Caos. no começo, você não consegue sair com Não, de uma forma prática. a lama total. Como que foi essa experiência, cara? Você criou, disciplina primeiro, vou explicar isso aqui na companhia? Cara, assim, já passei por tudo, assim. Depende muito da empresa, dos contextos, depende do lugar onde você está. Tem que saber ler o lugar que você está.
Tem lugar que você não adianta você ser um professor para levar e explicar. Tipo, igual isso aqui, se eu fizer, cara, putz, me matam, sabe? Então, você tem que fazer essas leituras. Então, e aí, a primeira coisa que eu acho importante, eu aprendi isso depois muito tardiamente, é você, ao invés de sair explicando as coisas, é você conseguir encontrar os sponsorship. A gente fala de mentorship, mas é importante você ter, além do mentor, você ter alguém que vai comprar a sua ideia. Pode ser alguém lateral na sua equipe ou vertical. E aí é que tá. Você não precisa explicar tudo, sabe? Putz, trazer o livro de domínios. Você precisa ir gradualmente conquistando essas pessoas. Assim, na prática, o que eu percebi que funciona melhor é isso. Mas aí depende também de como você vai escalando isso, tá? Então, minhas recomendações, tá? A primeira delas seria essa, encontrar pessoas que compram a ideia. Sempre vai ter alguém, igual que tem bastante gente que curte DDD e Tintopolis. Então, lá na sua equipe também vai ter. Então, horizontal, você mapeia esses caras. Vertical, tem alguém que te ajuda? É melhor os verticais porque são líderes. E os líderes conseguem influenciar outros líderes. Entendeu? Então, se você às vezes está numa posição de staffer, de distinguished, de arquiteto ou de desenvolvedor, não importa. Você precisa você conquistar espaços dentro da empresa. Então, a gente está falando de cultura, de como implantar tecnologia. E não adianta falar techniquez, que eles não vão entender. Então, você vai ter que levar números, né? Vai ter que levar provocações. E aí, levar o número e provocação, você tem que estar preparado para aquela pergunta. Me fala mais. Quando ele perguntar assim, ó, beleza, me explica mais, aí você explica mais sobre domínios. Aí você explica mais sobre Tintopolis. Mas nunca o contrário. Explicar antes para depois trazer a métrica. Aí não funciona, eu já errei bastante isso e ainda erro, tá? Então, mas assim, é um caminho que pode ajudar. Pensa assim, é um cenário que já está vendido. A empresa entende como uma coisa legal. Legal. Só que daí ele fala assim, ó, vai lá e roda. Aí você chega, você pega uma sala, tem 20 pessoas, se for lá tem 7 TI e tem 13 negócios. Na hora que você explica toda a forma de rodar, você vai ver a hora que está executando, não está rodando o vídeo. Como que você faz? Você primeiro vai lá para a cultura, ensina a empresa. Então, mas aí você já conseguiu ganhar. Não, beleza, então, sensacional. Aí o rodar, você tem que ter micros workshops. Então, assim, a galera que foi rodar o Event Storm não estava preparada, não tinha conhecimento, mas isso tudo eu estou imaginando, mas você tem que avaliar. Se ela está preparada, tem conhecimento, se ela sabe o que é um domínio, como rodar. Então, esses micro workshops você pode fazer com todo mundo junto ou separado. E eu prefiro rodar pontualmente com grupos. Primeiro, rodar um assessment, por exemplo, com os caras ali, para você poder coletar como que está a maturidade do time. Às vezes é um time com uma baixa maturidade que não vai conseguir rodar o Event Storm. Aí, meu amigo, não adianta, aí é melhor ir para o Bullets, entendeu? Cara, se vendeu toda a ideia, você já está... A hora que você vai rodar, se você não roda bem, desacredita, aí você perde a ideia. Exato. Entendeu? É isso aí. Só que nunca o cara fala assim, vamos fazer um workshop. Ele fala assim, vai lá e roda. Né? Então, mas aí você tem que ser protagonista e falar, olha, pela minha experiência, por participar de eventos X, Y, Z, de ver no mercado, não funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um micro workshop, sabe? Divulgar primeiro. Você rodar aqueles exemplos, como é que chama? Esqueci o nome. Exemplo didático, sabe? Vamos rodar um exemplo didático? Às vezes nem no contexto da empresa, mais simples, fora, sabe? No dia a dia, exato. Pega algum exemplo acadêmico, por exemplo esse aqui, algum que já existe, né? Até no livro do Brandolini, quando ele vai explicar sobre o brainstorming, ele dá o exemplo do filme da Cinderela. Ele fala, olha, coloca o livro do domínio lá, bateu meia-noite, no filme da Cinderela. O que acontece?
começar a fugir do castelo lá, que ela perdeu informação. Aí você começa a colocar, o que aconteceu? A carruagem voltou a virar abóbora. Os cavalos viraram rato. E isso vai botando os eventos. Mas e antes da meia-noite? O que aconteceu? É isso aí. A Cinderela dançou com o príncipe. Ela conheceu as pessoas do castelo, não sei o quê. Com isso você consegue entender a sua sequência lógica e fala, agora a gente vai fazer isso aqui pro nosso negócio. Então, o que é o fluxo de negócio? Deu uma porrada de coisas. Você pode fazer da empresa inteira, você pode fazer de um fluxo menor. Aí vai depender muito do seu trabalho. Para entender se você consegue realmente pegar o negócio no todo ou melhor começar no micro. Eu apliquei isso. É isso aí, sensacional. Recentemente, foi bem interessante, porque eu tentei trazer pessoas de negócio, não consegui nenhum voluntário. Aí foi só os devs. Aí chegou, fizemos um mapeamento, um monte de coisa, aí chegou lá numa hora um evento, onboarding realizado. Aí o pessoal falando, o que é onboarding? Aí eu falei, onboarding quando acontece isso aqui. Aí o outro, não, onboarding quando acontece isso aqui do outro lado. O outro, não, onboarding é outra coisa. Aí chegou a conclusão que ninguém sabia o que era onboarding. Aí eu fiquei falando, puta, tem que precisar de alguém de produto. Aí chegamos, quem que manja dessa parte aqui? Tem fulano que é especialista nessa área. Chegamos para fulano, olha, a gente está fazendo esse workshop aqui para entender mais do negócio, para a gente conseguir identificar as dores do usuário, tudo mais. Você pode ajudar a gente? Claro, vai melhorar o meu trabalho, vai ter menos banco para resolver, menos dor de cabeça. Aí fizemos uma reunião com a pessoa. Aí a pessoa gostou. Aí falou, putz, essa outra área aqui eu não entendo muito bem, mas tem fulano que entende. Vou chamar essa pessoa no próximo encontro. E vai indo, vai trazendo um pro outro. Até que chegou depois da, quarta, quinta reunião, o pessoal falava, olha Vinícius, essa aqui é a reunião mais legal que a gente faz na semana. Porque a gente está realmente discutindo os problemas da empresa, Isso aí. soluções e tudo mais. A gente não está ouvindo reclamação do cliente, a gente está interessando a reclamação do cliente para resolver, entendeu? Mas é isso, vai conquistando um por um, a gente vai mapeando uma área por vez. É isso aí. E tem uma solução milagrosa. Não tem. Sensacional.